Até que ponto todo esse estresse, com falta de dinheiro, desemprego, até que ponto tudo isso pode afetar a saúde das pessoas? Quem vai tentar responder para a gente é o Antônio Carlos do Nascimento. Ele é endocrinologista. Doutor Antônio, boa tarde. Boa tarde, Obrigado. prazer estar aqui. Prazer é todo nosso recebê-lo. Bom, é comum a gente ouvir os especialistas falando que esse tipo de situação prejudica a saúde do brasileiro, prejudica a saúde do cidadão. O senhor sente isso aqui em São Paulo? Sentimos isso mundo afora, porque, na verdade, os hormônios do estresse, eles se relacionam a situações que são estressantes. Aqui no nosso país vivemos essa, mas no dia a dia nós temos as nossas próprias afora, a que o governo nos gera. E isso traz a produção do nosso organismo, não é? Às vezes aparenta esoterismo, que na verdade não é. Quando nós estamos estressados, nós liberamos substâncias conhecidíssimas por todos nós, especialmente os médicos, evidentemente, dentre elas a tal da cortisona, na verdade conhecida quando feita pelo nosso organismo como cortisol, que é um hormônio diretamente relacionado com o estresse. Eu já ouvi dizer que quem está cortisol alto acaba não conseguindo emagrecer, mesmo que esteja com uma dieta saudável. É fato isso? Dá para falar muito disso, mas é um fato sim. Tanto é que você veja que aqueles pacientes, por exemplo, portadores de artrite reumatoide ou asma, que tomam altas doses de cortisona, eles acabam engordando com muita facilidade, com muita dificuldade para o emagrecimento. E o que a gente pode considerar como o ideal? Hoje, por exemplo, a Folha de São Paulo traz uma reportagem de novo falando das gorduras. Tem hora que diz que é vilão, tem hora que diz que é grande aliado. Hoje diz que é grande aliado, que é muito bom comer gordura. Mas já houve época que diz que não. Como carboidrato, tem gente que diz corta o carboidrato, tem outro que diz não, carboidrato é bom. Afinal de contas, o que é certo e o que é errado? O certo é não suprimir nenhum grupo alimentar dentro do processo, dentro da questão da alimentícia propriamente dita. E o que deve ser feito, isso via de regra, em qualquer circunstância, em qualquer quião do mundo, é evitar os alimentos processados. Temos que imaginar que o que nós devemos comer são todos os alimentos disponíveis, né? Evidentemente favorecendo bastante a questão dos legumes, das hortaliças, que tem uma grande quantidade de fibra, mas o nosso arroz, o nosso feijão, não tem nada de equivocado nisso. Pode continuar na mesa do brasileiro? Pode e deve, porque 60% a 70% da dieta saudável deve conter carboidrato. No caso, o arroz e feijão são bons carboidratos. Se você conseguir substituir o arroz refinado, por exemplo... Pelo integral? Seria melhor. Porque tem mais fibra. Mas a nossa dieta aí conhecidíssima, arroz, feijão, o bifezinho nosso e a salada, aparentemente... preenche muito bem, o que está difícil também de comprar atualmente, mas preenche muito bem as questões relacionadas a uma boa alimentação. E eu queria fechar com o senhor, porque o doutor Antônio Carlos, ele escreveu um livro teve um livro que ficou famoso, que é As Francesas Não Engordam, mas aí ele escreveu um que diz o seguinte, as francesas também engordam, não é isso? O título é As Mulheres Francesas Engordam e as Outras Também, né? Porque é só se alimentar mal que a pessoa engorda e viver o estresse sem saber que está vivendo aquele estresse, sem aprender a controlar aquele estresse, que a pessoa fica mal de saúde, né? Pronto, também, o estresse é mais um componente nessa, tem muita coisa, nós deveríamos falar muito sobre as questões obesogênicas, as substâncias e as situações obesogênicas, acabamos de falar do cortisol com relação ao estresse. E quando você começa a dimensionar estatisticamente a obesidade pelo mundo afora, a França não tem um favorecimento tão grande em favor das mulheres para que a autora, por exemplo, credenciasse que elas não engordam. Exatamente. E a gente está indo no mesmo caminho dos Estados Unidos? Vamos ficar obesos? Sim, nós já estamos. Na verdade, 54% da nossa população, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, já somos obesos ou com sobrepeso. Nós, o americano, é na média de 66%. Nos aproximamos muito e 20% da nossa população tem o tal do índice de massa corpórea maior que 30, que denuncia, do ponto de vista estatístico e matemático, que nós temos 20% de obesos no país afora. Para fechar, doutor Antônio Carlos, câmera 13 é sua. Para que a gente faz para entrar em 2017 com mais saúde e menos estresse? Poxa, olha, eu evitaria a todo custo, a toda situação, a questão dos alimentos processados. Compre o seu alimento, faça o seu alimento, deixe-o pronto no freezer, onde você achar melhor, mas você faça, você manipule o seu alimento e esse alimento deve ser
in natura, deve ter origem natural, não deve ser industrializado. Essa é particularmente é o que eu penso para mim, para minha família e para as pessoas que eu gosto. Tá aí, tá dado o recado do endocrinologista Antônio Carlos do Nascimento. Obrigada pela participação. Feliz festas para o senhor e para a sua família. Até uma próxima oportunidade. À disposição. Foi um prazer.